sou a Isabel Cristina dos Santos. Aqui na comunidade, né, no bairro, eu sou a tia Cris. Estou no CCI aproximadamente, eu acho que 30 anos ou um pouco mais. Eu lembro de vir para cá, meninas, através da mãe de um coleguinha da Gil, que as mulheres precisavam de alguém que brincasse com as crianças, para as mães poder fazer as cobertas. Então, elas se reuniam na terça de tarde para fazer as cobertas e eu ia numa sala e brincava com as crianças ali, fazia uma atividade gráfica ou só brincava com joguinhos para as mães poderem fazer. Eu me lembro que eu vinha às 2 e saía daqui 4h30, 5 horas. Aí depois, com o passar do tempo, eu fui vindo fazer reforço com as crianças. Aí quando eu não conseguia vir até a instituição, a criança ia até a minha casa, porque eu morava a 3 quadras daqui, né? Então, a tia Cris não veio até o Thalita, as crianças vão até a casa dela e fazem a atividade lá, né? Eu atendia... Eu sou Maria de Nazaré Araújo, sou do estado de Rondônia, de Porto Velho, né? Tem quase 20 anos que eu ando por aqui, né? Ajudo aqui, trabalho aqui no que eu posso ajudar, né? Sobretudo, também a questão da vocação, não é? Que eu prezo muito a vocação, que ser uma religiosa, né, no meio do povo, com o povo também. Prima Pradeste, coordenadora da casa. Estou aqui desde 94. Me chamo Sônia, moramos na Campina e eu vim para São Leopoldo, eu tinha 15 anos. Hoje estou com 77, então já faz um tempinho que eu estou aqui em São Leopoldo. Sempre morei na Campina, fazia parte lá na igreja, na comunidade de São Jorge, na Campina. E depois, quando as irmãs chegaram e a gente começou a se conhecer e começamos a trabalhar junto, o trabalho de formiguinha, lá na comunidade de São Jorge, para fazer aquele trabalho com o Clube de Mães, e para fazer aquele trabalho de formiguinha para conseguir o dique do Rio dos Silos. E dali para cá, a gente sempre veio para cá junto com elas, para o CCI, para ajudar aqui, para trabalhar. A gente faz parte aqui desde que abriu aqui, estamos juntos. Eu sou natural de Veranópolis, assim como a Sônia também. Ela disse que veio para cá, menina, que ficou junto com uma irmã dela, mas ela começou a trabalhar aqui, e quando ela foi de férias para Veranópolis, que os pais dela moram lá, o Ivo abriu o olho. E aí começou, o nosso namoro praticamente foi só em cartas. Eu vinha cada 2, 3 meses, porque não tinha, né? Então, cada 2, 3 meses eu saí de Veranópolis, pegava o ônibus e vinha a São Leopoldo. Mas era uma carta de segunda-feira que vinha, ela recebia, e eu na terça, quarta recebia dela. Então era por correspondência mais, né? Mas somos felizes, temos 2 filhas, estamos aqui. Morando em São Leopoldo. Faz 55 anos que somos casados, sempre morando aqui em São Leopoldo. Quem mais deve, eu acho, assim, a ponto de culminar com uma coisa, é o povo daqui que aceitou elas. O povo daqui que abraçou, sabe, a causa. Que logo nós ganhamos terreno, né, e está começando. Porque elas eram desconhecidas, elas vieram aqui simplesmente com a roupa do corpo e mais alguma coisa. E o povo daqui da feitoria é que abraçou. Feitoria, enfim, aqui tem muito as mães também, né? Elas participam muito. Agora acho que não muito. Mas não, tem. As mães não, as vós. As vós. Tem as vós, 15, 16, mas toda quarta-feira amanhã é dia, só que eu ainda não estou indo lá, né? Junto com ela. Elas dizem, fica aí, fica aí. Nós tivemos bastante ajuda também. Tivemos a sala da costura também, onde eu fazia parte também. Muitos anos eu vinha para cá, daí eu dava cursinho de corte e costura para as mães. Eu vinha de manhã e ia embora de tarde. Daí tinha uma turma de manhã e uma turma de tarde que vinham aprender a costurar e cortar. E teve mães daqui da feitoria que elas aprenderam. E elas foram trabalhar nas fábricas para ter renda para a família.
e outras que começaram a costurar em casa para dar uma renda extra em casa. Então, continuando. Então, continuando, né? Eu que bom. Teve padaria. Padaria, a gente fez pão. Muitos anos a padaria. Também tinha uma voluntária que vinha também. E ela também vinha ensinar a fazer pão, fazer bolacha, bolo. Que daí mães que também, moradoras daqui, da feitoria, também aprenderam e começaram a fazer em casa para renda extra. Bom, deixa eu pensar. Primeiro que não era uma rua aqui, meninas. Era um trilho, não tinha calçamento. Ali do lado de lá era um mato, daí era uma tela que tinha aqui na frente. Não tinha piso, não tinha nada, era grama. O CCI não tinha nem piso no chão quando eu vim aqui, eram umas britas assim. Aí a gente botava os cavaletes para as mães fazer as cobertas e as crianças eu botava um tapetão assim em cima, a gente brincava com brinquedos que eu trouxe da minha casa. Daí eu lembro que eu armazenava num cesto dos povos indígenas que a gente tinha aqui na comunidade, ainda tem, né? Então era bem no início lá. Não tinha toda essa estrutura que a gente tem hoje, né? Aí era bem assim, eu também tive um grupo que eu dei alfabetização de adultos aqui. Eu vinha nas terças de noite e quintas, que eu trabalhava com eles. Aí tinha um menino que vinha, hoje é pai de uma menina que tá aqui com a gente. E um outro é um senhor que mora aqui próximo e outro é uma senhora também que mora aqui e às vezes vem no CCI também. Então, essa estrutura que a gente vê hoje não foi com o tempo que se conseguiu, com todo um trabalho, toda uma parceria com a comunidade local, né, com algumas empresas, alguns eventos que se fazia e ainda se faz hoje, né, porque a gente precisa angariar fundos para se manter em algumas situações. Era só americano, só aquelas árvores que floresce. só americano. Espinho. E lixo. E coitado, aquele povão morando na beira do rio ali. Não é fácil. Tudo desnutrido. As crianças vinham para cá cheias de piolho, e a gente desinfetava as crianças, dava remedinho para vermes. Nós eles vinham com aquelas barriguinhas gordas. Era só barriga que aparecia, aquele rostinho assim, aquele barriga peludo. Todos huracados. Não é que era abandonado, vamos dizer. É que era no fim. Era um bairro que estava começando também. Então não tinha estrada asfaltada. Não tinha nada, era só tirar. Era só. Aí nós fizemos, ao soltar, nós fizemos uma vala aqui, lá embaixo, e outra aqui em cima. Aí eles vinham tampar, a gente abria, e foi que começou. Porque esse bairro, ele é um bairro, ele não é um bairro velho assim. Não. Só que ele cresceu bem rápido. A feitoria cresceu bem rápido. Olha hoje o que é a feitoria aqui, né? Nossa Senhora. Dique no Dia dos Filhos. Esse dique também é um trabalho das irmãs que elas começaram junto com o Clube de Mães, que nós tínhamos um Clube de Mães, e elas à frente, junto com o Padre Oreste, que era o pároco de lá, e os luteranos da igreja do Relógio. Tem crianças hoje aqui que são filhos daqueles que vinham para cá quando eram crianças. Acredito que já é avó, que ela estava aqui quando era criança e que ela foi crescendo aqui e foi se alimentando aqui e depois casou, teve filhos, os filhos vieram para cá e agora os netos deram. Olha, já é Netos e bisnetos, já é a quarta geração. Bom, meu nome é Flávio Leandro da Silva. Vim aqui para dar algum depoimento do CCI. Eu venho frequentar o CCI há muitos anos atrás, quando ele ainda não estava ativo. Frequentei muito tempo com as irmãs ali em cima, na casa delas, né? Foi uma casa que muito me matou minha fome. Por que eu estou falando isso? Ali a minha mãe participava naquela época, fazia bastante coberta assim no chão. Num determinado tempo elas começaram a fazer sopão, foi acrescentando aquilo ali, com sopão, brincadeiras, e a gente vinha de manhã, bom de um tempo, e ali frequentava, ficava o dia todo, elas davam café, minha mãe ajudava bastante ali, com cobertas, como eu falei. Chegou um tempo que elas abriram a creche aí, e eu, naquela época,
como eu frequentava com elas, fui a criança naquela época, devia de ter uns 7 anos para 8 anos, e foi indo. A minha vida foi aqui dentro. Hoje eu me sinto muito orgulho dessa casa, porque ali a gente, naquela época, tinha umas terras. Daí a gente plantava, levava, que as irmãs davam as couve-flor, os legumes pra gente. E eu costumo dizer que até hoje eu estou plantando e estou colhendo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu participei, foi os meus filhos, né? Os meus filhos, hoje, com essa idade que eu tenho, eu já estou com meus netos aqui. Por isso que eu digo para ti que eu tava plantando, plantei naquela época, e hoje eu estou colhendo. Essa é a minha finalidade para isso, assim. Eu acho que ele é muito positivo, né? Porque o que a gente vê? A gente vê muitas crianças que saíram daqui, que hoje são adultos, que retornam para nós. E muitos a gente encontra na comunidade, inserido no mercado de trabalho, vem nos agradecer, né, pelo tempo que estiveram aqui, que foram felizes, e que conseguiram sair daqui com uma outra visão, né, para a sociedade, para a vida deles. Então, extremamente positivo. Principalmente quando eu vejo assim, aqui há famílias que retornam aqui com seus filhos. E a gente contribui muito, né, com a sociedade. Agora, basta ver agora quando teve as cheias, que a comunidade nos procurou, que quando a gente teve ali nos espaços onde tinha doações, que o pessoal nos enxergava, né? Enxergava o Tanita lá. Então, a casa é referência aqui no bairro. Não desmerecendo outros espaços, mas nós também somos referência aqui. Eu lembro, assim, quando eu cheguei aqui, que tinha água, que a gente tem o prédio 1, o 2 e o 3, um prédio lá em cima, na casa das irmãs, que eu abro a porta e me deparo com as coisas boiando. Eu voltei para trás e que eu olho também, estava entrando a água, já estava no pátio delas, mas ela estava entrando pela parte de trás do prédio. Tive que sair com a água, né? Saímos de barco, daqui eu e as irmãs, né? Mas foi bem desafiador o momento. E nós, enquanto equipe, né, a gente conseguiu nesse mesmo estando, assim a gente conseguiu contribuir, né, ajudando em outros espaços, né? A gente foi ajudar ali na capela, no Senhor das Graças, porque a nossa comunidade, as nossas crianças, nossas famílias estavam indo até lá, então era o momento da gente também estar lá com eles, né? Para eles se enxergam a gente, é quase tipo assim, eles têm um vínculo, então eles enxergam a gente, enxergam o Tali, né? Eu tô sendo acolhida, eu, nesse sentido assim. Minha saudação a todos e atendendo esse convite maravilhoso aí para falar sobre feitoria, falar sobre Mauá. Me sinto muito grato com isso e vou tentar viajar um pouco ao passado para contemplar a todos com algumas boas lembranças do nosso bairro, dessa nossa casa, que é o Mauá. Viemos aqui para baixo, morávamos lá em cima nos altos do Quilombo, hoje é Campestre. Quando o papai veio para cá, ser econômico do clube em 56, e nós entramos então no Mauá, onde eu dei meus primeiros passos dentro do clube e comecei a aprender, para posteriormente ir para a cidade, trabalhar de garçom, em sociedade ginástica, sociedade Orfeu e grandes clubes e eventos. Quando aprendemos bastante em matéria de sociedade com outros dirigentes com outros clubes, e eu tenho boas lembranças da nossa juventude aqui na feitoria. Foi maravilhoso e nós não tínhamos na época opções de lazer. Então, como a sociedade sempre foi muito rígida em seus regulamentos, precisávamos todos ter 14 anos para poder associar. E sem associar não podia frequentar. Então a gurizada contava os dias para se tornar sócio do clube. E assim a gente fez, como os demais guris e as gurias, né? Associavam os pais para serem independentes e poder frequentar. E dali a gente criou o primeiro departamento jovem do clube. Reunimos um grupo de guris e gurias. Foi um sucesso. Marcamos época na feitoria, na região, com o Dejuma. Posteriormente tivemos o Clube do Bolinho, um clube de jovens meninos,
Mas como a nossa juventude já era uma juventude também responsável, não era mais adolescente, a rapaziada logo casou, as gurias foram casando e tudo se dispersou, cada um seguiu seu rumo. Não teve mais um movimento jovem, porque surgiram outras opções. Os fatos marcantes que a gente tem lembrança da nossa sociedade, principalmente, foi quando tivemos que se desfazer daquela casa lá embaixo, porque a geografia dessa avenida que surgia, que estava se programando, pegava o clube já quase dentro da rua, nas calçadas, já pegava parte da rua e não tinha mais como permanecer. Então fizeram uma negociação e vieram para cá, onde na verdade não existia esse ginásio, nem esse departamento de bolão, era um curtume abandonado. Imagina transformar isso numa sociedade, sem nenhuma construtora especializada, sem ninguém, só colaboração das pessoas, associados, antigos, jovens do departamento juvenil, e todo dia fazer um pouquinho, e assim foram construindo, formando, adaptando, e o Mauá está aí. Persiste, luta, num momento onde no nosso país inteiro a tendência é o fechamento de clube, né? Família, nós éramos 6 irmãos todos. A maioria passou pelos quadros diretivos do Mauá, né? Meu pai foi presidente várias vezes, quando eu fui presidente do Mauá em 4 períodos, totalizando 6 anos. Em 67 era vice-presidente, tive que assumir por desistência do presidente e me tornando assim, inesperadamente, o presidente mais jovem da história. Eu estava prestando o serviço militar no Exército e era vice-presidente do clube. E me tornei o presidente sem programar. E depois, por mais 4 períodos. E deu um total de quase 7 anos de mandato. Então, sempre colaborei em outros cargos, né? E sempre vivi esta casa aqui. Então, o passado do Mauá, o presente que a gente está vivendo, apesar de todo o conhecimento, não nos dá, assim, uma certeza do futuro. Mas eu acredito que pela resistência apresentada até hoje, o Mauá deve ser um clube que vai permanecer. Ele vai continuar lutando, vai permanecendo e vai se solidificar mais ainda, né? O Mauá já fez 82 anos. Ele é o único clube, né? A gente já teve mais sociedade voluntária, marcou época muito grande, mas também no fim dos anos 80, 90, encerrou as atividades e já tivemos aqui a Sociedade de Independência, que também encerrou as atividades. E nós somos o único clube hoje que tem, né? Além do ginásio, temos um pequeno salão ali atrás, ó, temos o bocho, temos o bolão. E ele é usado, eu sempre digo, o clube é uma localidade, precisa ter uma sociedade. Quando acontece um evento de maior porte, alguma coisa, é o clube que é o espaço procurado, é o espaço... Então eu acho a importância da sociedade, vejo sempre nesse sentido, para que o pessoal esteja junto, porque mais adiante ou menos adiante, sempre vão precisar de uma sociedade. Né? Essa é sempre a minha palavra de chamamento para as pessoas que vivam o clube, porque ele tem importância em todos os aspectos. Esportivo, social, nós temos projetos, escolinha de futebol, agora estamos encaminhando um projeto para a criação da escolinha de bolão, porque o bolão é uma coisa que veio para cá com os imigrantes salenenses. Não existia bolão no Brasil antes da chegada dos imigrantes. Eles que trouxeram o gosto pelo bolão. E começaram logo a construir as igrejas e ao lado da igreja um pavilhão com este bolão, que passou para os clubes, ou nos próprios pavilhões, criaram-se clubes, né? Transformavam-se em sociedades posteriormente, como foi a Sociedade de Rio Branco, que marcou uma época linda em São Leopoldo, iniciou na Igreja de Santa Catarina. Eu acho que se olhar a partir do Calita aqui, é uma vitória. Ter tudo que se tem nesse bairro é vitória da comunidade que está aqui, né? Eles lutaram para ter o que tem. Eu vejo como algo vitorioso, né? Um sucesso daquele que se busca, né?